Bom dia aos meus colegas de mesa. Eu queria, em primeiro lugar, aproveitar que eu estou aqui ao lado do Gustavo, que foi o coordenador desse seminário, e agradecer diretamente o convite para estar aqui. É um prazer estar falando com vocês nessa manhã, na minha casa, né? E o tema que o Gustavo me sugeriu para essa manhã foi o tema do redirecionamento da execução fiscal e a responsabilidade tributária. E eu escolhi falar sobre esse tema focando em duas controvérsias específicas e bem atuais que foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça nesse ano de 2019 em dois acórdãos que tiveram bastante destaque no meio jurídico, que foram bastante comentados. Essas controvérsias são as seguintes. A primeira é a relativa à aplicabilidade ou não do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao redirecionamento da execução fiscal a terceiros responsáveis. Esse tema, embora seja ainda uma controvérsia bem aberta, uma controvérsia relativamente recente, ele foi apreciado pelo STJ, pela primeira turma do STJ, num acórdão de órgão fracionário, sem efeitos vinculantes, mas que teve grande destaque no meio jurídico pelo ineditismo da solução que foi proposta nesse recurso especial, que é o recurso especial 1.775.269. A segunda controvérsia, de que eu vou tratar também, é uma controvérsia que foi solucionada pelo STJ recentemente, num recurso repetitivo, e diz respeito à prescrição para o redirecionamento da execução fiscal. Foi apreciada no repetitivo 1.201.993. Então, eu vou estruturar a minha fala da seguinte forma. Eu vou dividi-la basicamente em 4 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre as disposições relativas à responsabilidade tributária no Código Tributário Nacional, sobre as causas específicas de responsabilidade tributária que o CTN prevê. Na segunda parte, eu vou falar sobre o momento em que essas regras de responsabilidade podem ser aplicadas pelo fisco. Na terceira parte, já focando no redirecionamento da execução fiscal propriamente dito, eu vou falar sobre a forma de aplicação das regras de responsabilidade tributária, e aí eu vou entrar nessa primeira controvérsia que foi apreciada pelo STJ relativamente à aplicabilidade ou não do incidente de desconsideração. E, na última parte, eu vou falar sobre essa segunda controvérsia relativa à prescrição, ao marco inicial de prescrição para o redirecionamento da execução fiscal, especificamente para o sócio-gerente, que é a hipótese prevista no artigo 135, inciso 3 do CTN. Não sei se tem como colocar os meus slides. Mas ele já está... Não está ainda, né? Não, já está no desktop. Gustavo vai me ajudar a usar isso aqui, que eu não estou muito habituada. Bom, então, nesse slide de abertura, vocês conseguem ver o número dos precedentes que eu mencionei, que eu vou voltar a tratar aqui ao longo da minha exposição. Então, nessa primeira parte, vamos falar um pouco sobre o Código Tributário Nacional. Isso. O Código Tributário Nacional trata da responsabilidade tributária a partir do artigo 128 do seu texto, e ele prevê genericamente que a lei pode atribuir a responsabilidade pelo pagamento do tributo para um terceiro que não seja o contribuinte, ou seja, que não seja aquele que praticou o fato gerador. Sempre que esse terceiro tenha, de alguma forma, uma relação com o fato gerador, seja por uma posição especial que ele ocupa, seja por alguma ação que ele cometeu, alguma omissão em que ele incorreu. E, além de prever essa hipótese genérica que dá ao legislador de cada ente a possibilidade de criar causas de responsabilidade tributária, o CTN, ele próprio, já estabelece diversas causas de responsabilidade tributária que estão distribuídas basicamente em 2 seções. A primeira seção é a da responsabilidade dos sucessores e a segunda da responsabilidade de terceiros. Na responsabilidade dos sucessores, como o próprio nome sugere, o terceiro, que não é o contribuinte, que não é quem pratica o fato gerador, é chamado a responder pelo pagamento do tributo por suceder, de alguma forma, o contribuinte nas suas relações jurídicas ou no seu patrimônio. Esse é, por exemplo, o caso do adquirente de um bem imóvel, no caso em que de um bem em geral, né, geralmente bem imóvel,
num caso em que ele sucede o contribuinte na propriedade, na cadeia de propriedade daquele bem, e, por isso, ele é chamado a responder pelos tributos que incidiram antes mesmo da aquisição. Mesmo ele não tendo nenhuma relação originária com o fato gerador, pelo fato dele ter sido sucessor na propriedade do bem, ele é chamado a responder pelos débitos pré-existentes. É também o caso dos herdeiros, que são chamados a responder pelos tributos devidos pelo falecido, ao menos na medida do quinhão que cada herdeiro recebe, por sucedê-lo nas suas relações patrimoniais. E também é o caso da sucessão empresarial, em que uma pessoa jurídica sucede a outra, seja pelo fenômeno da fusão ou da incorporação de empresas, seja pela compra do fundo de comércio. Nesse caso, também, por haver uma sucessão em relações jurídicas, uma sucessão em relações patrimoniais, o terceiro é chamado a responder pelos tributos relativos a obrigações tributárias que já haviam ocorrido antes mesmo dele assumir essa posição de sucessor. E, no caso da responsabilidade de terceiros, a causa que fundamenta a previsão da responsabilidade do terceiro pelo pagamento do tributo é o fato de o terceiro assumir uma posição especial de influência em relação à pessoa do contribuinte ou em relação aos seus negócios. É, por exemplo, o caso da responsabilidade dos pais pelos tributos devidos pelos filhos menores. É o caso da responsabilidade dos tutores e curadores pelos tributos devidos pelos tutelados e curatelados. É o caso da responsabilidade do administrador de bens pelos tributos devidos pelo proprietário daqueles bens que ele administra. É o caso do administrador judicial na falência e na recuperação judicial. É o caso dos tabeliães em relação aos atos praticados na sua serventia. E também é o caso dos sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, especificamente nesse caso. E esses casos são disciplinados no artigo 134 do CTN, e eles exigem, além dessa posição especial assumida pelo terceiro, que haja uma omissão ou uma ação ou uma omissão imputável a esse terceiro, ainda que ela não tenha sido praticada em nome próprio, mas que tenha relação com a própria origem do fato gerador. Também no campo da responsabilidade de terceiros, nessa seção específica do CTN, o artigo 135 prevê a responsabilidade dos mandatários, dos empregados, dos prepostos e a mais famosa, que é a responsabilidade do gerente de pessoa jurídica de direito privado, sempre que ele tiver cometido um ato com excesso de poderes ou com infração da lei, do contrato social ou do estatuto social, que tenha relação com a origem da obrigação tributária, que tenha relação com o fato gerador da obrigação. E aí eu começo a tratar do momento da aplicação dessas regras de responsabilidade tributária. Em que momento o fisco vai imputar responsabilidade a esse terceiro com base na lei que prevê as causas de responsabilidade tributária? Vocês podem imaginar que isso pode acontecer basicamente em dois momentos. Na fase administrativa, no momento do lançamento tributário, da constituição do crédito tributário, ou num momento posterior, quando esse crédito já está constituído e já está até em cobrança judicial numa execução fiscal. E o que vai determinar em que momento o fisco realiza essa imputação de responsabilidade vão ser as características das próprias causas de responsabilidade e as características do caso concreto, o aspecto temporal dos fatos na realidade. Fazendo uma simplificação, apenas para fim de demonstrar quais são as características que determinam esse momento de imputação de responsabilidade, eu posso falar que, em geral, nas causas de responsabilidade por sucessão, o momento da imputação da responsabilidade vai ser posterior à constituição do crédito tributário. Por quê? Porque o fato que dá origem, que dá ensejo à responsabilização do terceiro, ele é posterior à ocorrência da obrigação. O terceiro é chamado a responder por débitos que já existiam, ou ao menos por débitos decorrentes de fatos geradores que já haviam ocorrido antes mesmo dele se colocar na posição de sucessor do contribuinte. Então, fazendo essa simplificação, é possível afirmar que, nesse caso, a responsabilização vai se dar nesse segundo momento, e não no primeiro momento do lançamento tributário. Já nos casos de responsabilidade de terceiros, como o fato que dá ensejo à responsabilização do terceiro é uma ação ou omissão praticada por esse terceiro e que é relacionada ao próprio fato gerador, à própria ocorrência do fato que dá ensejo à obrigação tributária,
é possível afirmar que, idealmente, essas causas de responsabilidade tributária deveriam ser aplicadas no momento do lançamento tributário, já desde a fase inicial de constituição do crédito tributário na via administrativa. Por quê? Porque nessas circunstâncias, no momento da instauração do processo administrativo de lançamento, o fisco teria a possibilidade de demonstrar a ação ou a omissão que dá ensejo à responsabilização do terceiro, e o terceiro teria a oportunidade de apresentar as suas alegações de defesa, tanto em relação aos aspectos quantitativos e qualitativos do crédito tributário em si, da obrigação tributária em si, como a própria existência de uma causa que justifique a sua inclusão naquele lançamento tributário como um responsável. Então, idealmente, o momento de aplicação dessas regras de responsabilidade de terceiros seria esse primeiro momento na fase administrativa. Mas, como idealmente, geralmente não é igual a o que realmente ocorre na realidade, né, no mundo real, os casos que mais geram controvérsias e que mais geram discussões judiciais são exatamente aqueles em que a regra de responsabilidade tributária não pode ou não é aplicada nessa fase inicial administrativa. Isso pode ocorrer, a postergação desse momento de responsabilização do terceiro para a fase da execução fiscal, por meio do redirecionamento da execução fiscal propriamente dito, pode ocorrer porque o fisco não tinha ciência da existência daquela causa de responsabilização quando ele fez o lançamento tributário, ou pode ocorrer até mesmo quando o próprio fato que dá ensejo à responsabilização só ocorre depois da constituição definitiva do crédito tributário. E aí vocês podem levantar a seguinte dúvida. Você tinha me falado que, nos casos de responsabilidade de terceiros, o CTN exige que haja uma ação ou omissão do terceiro que seja relativa à origem da obrigação tributária, que seja contemporânea ao fato gerador. Então, como é possível que esse fato não tenha ocorrido ainda no momento da constituição definitiva do débito? Bom, isso ocorre basicamente porque a jurisprudência consolidou uma hipótese de responsabilidade de terceiro que não em que o fato que dá ensejo à responsabilidade não é contemporâneo ao fato gerador, que é o caso da dissolução irregular das sociedades. E o que é a dissolução irregular da sociedade? Como o nome indica, é a dissolução da sociedade que não se dá da forma prevista em lei. Quando os sócios decidem desconstituir, encerrar uma sociedade que eles haviam contratado inicialmente, o que eles precisam fazer é proceder à liquidação da sociedade, à liquidação do patrimônio da sociedade. Eles precisam reunir todos os ativos da sociedade, usá-los para quitar todos os passivos, obter as certidões de quitação de débito que sejam exigidas pela legislação e levá-las à junta comercial para, então, averbar o encerramento da sociedade. E, quando os ativos da sociedade não forem suficientes para cobrir todos os seus passivos, o que eles precisam fazer é promover o procedimento de falência pela qual os credores vão ter os seus interesses atendidos conforme a ordem de preferência prevista em lei. O que eles não podem fazer, mas que acontece com muita frequência, que é a dissolução irregular, é simplesmente fechar o seu estabelecimento comercial, distribuir os ativos que existam entre eles próprios, não dar nenhuma satisfação aos credores e simplesmente sumir. Isso é a dissolução irregular, que é, evidentemente, um ato de infração da lei e que, apesar de não ser um ato que dá origem a uma obrigação tributária, que é a expressão que o CTN usa no artigo 135, consolidou-se na prática, na jurisprudência, que a dissolução irregular se enquadra na hipótese de redirecionamento da execução fiscal com base no artigo 135.3, redirecionamento para o sócio-gerente. Então, esse pode ser, e na maioria das vezes um fato que ocorre depois da constituição definitiva do débito e que, portanto, só vai poder ser aplicado num momento posterior ao procedimento de lançamento administrativo, especialmente no redirecionamento da execução fiscal, que é o que causa mais discussão no processo judicial. E aí, em que é o último? Tá certo. E aí, de que forma vai se dar o redirecionamento? Qual vai ser o rito a ser seguido? E aí eu já entro na primeira controvérsia de que nós vamos tratar hoje.
O rito é um rito específico previsto no CPC, é um rito mais simplificado, como acontece na prática. Bom, tradicionalmente, a forma pela qual se dá o redirecionamento da execução fiscal para um terceiro responsável, seja no caso do sócio ou de outros, é um rito bem mais simplificado do que o CPC de 2015 introduziu ao tratar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que ocorre na prática é que o fisco, nos autos da execução fiscal, formula um requerimento de citação desse terceiro, indicando qual é a causa pela qual aquele terceiro deve ser chamado a responder pelo débito. A partir desse requerimento feito em simples petição, o juízo defere a citação do terceiro, muitas vezes já defere a constrição de bens desse terceiro antes mesmo dele ser citado. Imediatamente ele se torna réu na execução fiscal e, sendo réu na execução fiscal, ele vai poder se defender por meio dos meios regulares, por meio de exceção de pré-executividade, se ele tiver alguma defesa que seja uma questão de ordem pública demonstrável de plano, ou pela via dos embargos à execução fiscal, que exige a garantia do juízo. Os contribuintes sempre alegaram que esse procedimento que é adotado na prática era inconstitucional, porque ele não observaria as garantias da ampla defesa e do contraditório previstas na ordem constitucional de 88. Por quê? Porque esse terceiro que foi chamado a responder já na fase de execução fiscal, ele não teve a oportunidade de se defender na via administrativa, ele não foi intimado para participar do procedimento administrativo de lançamento, ele só vai poder se defender já na fase judicial da cobrança, e a possibilidade de defesa dele nesse momento é um pouco restrita, porque as causas de cabimento, as hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade são bem restritas. E para ele fazer uma defesa mais ampla, com possibilidade ampla de produção de provas, ele teria que recorrer à via dos embargos à execução, que exige a garantia do juízo. E, a depender do valor do débito que está sendo executado, o montante necessário à garantia do juízo pode ser, na prática, proibitivo. Então, isso traria problemas para o contribuinte, que seriam problemas de natureza constitucional e de desrespeito a garantias constitucionais. Com a edição do Código de Processo Civil de 2015, esses contribuintes passaram a ter um argumento a mais para defender a ilegitimidade desse procedimento de redirecionamento que é adotado na prática, porque o CPC criou um procedimento novo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é previsto e disciplinado nos artigos 133 e seguintes do Código. O que o Código de Processo Civil prevê sobre esse procedimento? Ele prevê que ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, é cabível no cumprimento de sentença e é cabível na execução por título executivo extrajudicial, que é o caso das execuções fiscais. Ele também prevê que esse incidente vai ser instaurado pelas partes ou pelo Ministério Público, nunca pelo juízo de ofício. Prevê que, quando o procedimento é instaurado, o processo originário fica suspenso até a decisão final do incidente, e prevê que, uma vez instaurado o incidente, a pessoa a quem se pretende imputar responsabilidade é citada para se manifestar, para apresentar defesa e para indicar todos os meios de prova que pretende produzir num prazo de 15 dias. Então, a partir desse procedimento que foi criado no CPC de 2015, boa parte da doutrina, que eu posso chamar aqui de corrente dos contribuintes, alega que o redirecionamento da execução fiscal, em todos esses casos de responsabilidade de terceiros, deveria seguir o rito do incidente de desconsideração previsto no CPC de 2015. E os argumentos usados para defender a aplicabilidade desse incidente à execução fiscal são, basicamente, as garantias da ampla defesa e do contraditório, a ideia de que o CPC de 2015 foi editado pelo legislador como forma de constitucionalizar a relação processual, que no Brasil até então ainda era regulada pelo CPC de 73, que teria falhas em relação à observância dessas garantias introduzidas pela ordem constitucional de 88, especialmente nesse caso do redirecionamento da execução fiscal, que também é regido por lei específica antiga e que não prevê nenhum procedimento com garantia de defesa prévia daquele que vai ser incluído no polo passivo da execução fiscal. E também a ideia de que as causas de responsabilidade tributária previstas especificamente no CTN são, na verdade, causas de desconsideração da personalidade jurídica. Esses autores afirmam que
essas previsões do CTN seriam até um ato de vanguarda, seriam uma inovação do legislador, já que o CTN é lá da década de 1960, e já naquela época o legislador, inspirado pela doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, fez introduzir na lei hipóteses em que essa desconsideração aconteceria por meio das regras de responsabilidade tributária. Por outro lado, uma segunda corrente da doutrina, que eu posso chamar de corrente do fisco, defende que não, que esse procedimento previsto pelo CPC de 2015 é incompatível com o procedimento da execução fiscal, não pode ser aplicado a esses casos de redirecionamento da execução fiscal para terceiros responsáveis. Por quê? Primeiro, porque por incompatibilidade de procedimento mesmo, porque a lei de execução fiscal, que regula esse procedimento especial, prevê que o executado só vai poder se defender de forma ampla se ele garantir o juízo. Essa é uma espécie de privilégio que é concedido pela lei ao crédito público, por entender que ele merece esse tratamento especial. E, na prática, se o incidente de desconsideração fosse adotado, o terceiro chamado a responder pelo pagamento do débito teria a oportunidade de se defender amplamente sem garantir o juízo, por meio do procedimento previsto no Código de Processo. Também haveria incompatibilidade, porque o CPC prevê que, durante a tramitação do incidente, o processo originário fica suspenso, então haveria aí uma causa de suspensão da execução fiscal, o fisco ficaria impossibilitado de prosseguir na cobrança do crédito tributário por meio da execução fiscal, e não haveria, paralelamente a isso, nenhuma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nem nenhuma causa de suspensão da prescrição tributária, já que esses são fenômenos que só podem ser regulamentados por meio de lei complementar, em razão do artigo 146 da Constituição. E um outro argumento que me parece que tem mais apelo, mais forte dessa corrente do fisco, é o argumento pelo qual se afirma que as causas de responsabilidade tributária disciplinadas no artigo 130 a 135 do CTN não são, em verdade, causa de desconsideração da personalidade jurídica. São hipóteses em que a lei escolheu atribuir responsabilidade pessoal e direta ao terceiro, independentemente de desconsideração, desde que preenchidos aqueles requisitos previstos na lei. Então, se não é necessário desconsiderar a personalidade jurídica, não teria por que aplicar o incidente de desconsideração. E um outro argumento mais prático, mais político, que a corrente do fisco alega, é o de que, se a gente fosse adotar o incidente de desconsideração na execução fiscal, o tempo de tramitação da execução, que já é muito longo, ficaria ainda mais longo, a taxa de congestionamento dos tribunais, que é influenciada, na sua maior parte, pelas execuções, aumentaria ainda mais. E haveria um problema também de efetividade da execução fiscal, porque, a partir da instauração do incidente, o terceiro responsável teria mais tempo para dilapidar o seu patrimônio, para proceder a atos que determinassem fraude contra o seu credor, e ficaria mais difícil a satisfação do crédito tributário em si. Esses argumentos foram considerados pelo STJ no julgamento desse RESP 1.775 de 269, da primeira turma, que, mais uma vez, eu reitero, é um julgamento de órgão fracionário, não tem efeitos vinculantes, mas chama a atenção por apresentar uma solução para essa controvérsia que, de alguma forma, é um meio termo entre as correntes que se contrapõem nessa controvérsia. É um meio termo que pende até mais para o lado do fisco, mas que também traz uma espécie de perda para o fisco. O que o STJ decidiu nesse precedente? Ele decidiu que, nos casos em que o fisco pretender o redirecionamento da execução fiscal para um terceiro que não seja o contribuinte originalmente indicado como réu da execução fiscal, se esse pedido tiver enquadrado, fundamentado nas causas de responsabilidade tributária, ou seja, nos artigos 130 a 135 do CTN, nesses casos em que a lei estabelece uma responsabilidade pessoal e direta para o terceiro, nesses casos não é necessário adotar um incidente de desconsideração, porque, de fato, não há desconsideração. Nesse ponto, o STJ concordou com o argumento da corrente do fisco de que esses seriam casos de responsabilidade pessoal e direta, que a lei já estabelece que o terceiro tem responsabilidade e, portanto, para o terceiro ser chamado a responder, mesmo por meio da via do redirecionamento da execução fiscal, não é necessário realizar nenhum ato de desconsideração da personalidade. Ele tem responsabilidade pessoal. Então, nesses casos, o incidente não seria aplicável
e essa posição já é bastante favorável ao fisco por superar os argumentos que eram deduzidos, que são deduzidos pela corrente do contribuinte. Mas tem outros casos em que o fisco postula o redirecionamento da execução fiscal para terceiras pessoas que não estavam indicadas na certidão de dívida ativa, não estavam indicadas na petição inicial da execução fiscal, e que não se enquadram nessas causas de responsabilidade tributária do artigo 130 a 135. E quais são essas hipóteses, basicamente? A principal delas é a da responsabilização de pessoas jurídicas que sejam integrantes de um grupo econômico irregular. E o que é o grupo econômico irregular? São basicamente hipóteses em que há abuso da personalidade jurídica, em que há a constituição de múltiplas pessoas jurídicas que não correspondem a múltiplas atividades e objetos sociais distintos, com o objetivo de fraudar credores ou com o objetivo de obter a redução da incidência tributária de alguma forma. Nesse caso, no caso de fundo que foi apreciado pelo STJ, nesse recurso especial, pela primeira turma, a hipótese era a seguinte: havia duas pessoas jurídicas, na verdade, eu acho que eram múltiplas pessoas jurídicas, mas as que estavam envolvidas na discussão desse processo eram duas. Constituídas por membros de uma família, todos os membros da família eram sócios das duas pessoas jurídicas, o pai da família era o diretor de ambas, elas existiam autonomamente, formalmente, pelo menos, né? Elas tinham patrimônios autônomos, tinham existências formalmente autônomas, mas, na prática, verificou-se que elas eram, na verdade, uma mesma sociedade. Elas não tinham atividades diferentes. Elas eram uma sociedade que desenvolvia uma atividade, mas que foi formalmente dividida em duas pessoas jurídicas da seguinte forma. A primeira pessoa jurídica, que era a que tinha sido apontada como ré da execução fiscal, como contribuinte, ela não possuía nenhum bem em seu nome, mas ela possuía centenas de empregados. E a segunda pessoa jurídica possuía todos os bens, mas não possuía nenhum empregado. Então, a análise dos fatos, nesse caso, evidenciou que essa estrutura societária foi formada de modo a que as dívidas previdenciárias que são geradas pela contratação de empregados fossem direcionadas para aquela pessoa jurídica que não tinha patrimônio, que era insolvente e que, portanto, não poderia responder pela dívida previdenciária. Enquanto que a segunda pessoa jurídica, que possuía o patrimônio, que tinha condições de pagar débitos, não possuía nenhuma dívida previdenciária porque não tinha nenhum empregado. Então, verificou-se que aquilo, na verdade, era uma estrutura artificial que dava ensejo à existência de um grupo econômico irregular e que justificava que essa segunda pessoa jurídica fosse chamada a responder pelos débitos no curso da execução fiscal. Só que, nesse caso, o STJ entendeu que, como essa situação não se enquadra em nenhuma das causas de responsabilidade tributária previstas naquelas seções da responsabilidade do sucessor e responsabilidade de terceiros, não seria possível o redirecionamento imediato. Seria necessário observar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque a responsabilização da segunda sociedade seria, de fato, uma forma de desconsiderar a personalidade jurídica da primeira, que foi criada apenas para fraudar o fisco. Nesse caso, o fisco não fundamenta o seu pedido de redirecionamento com base no artigo 50 do Código Civil, que é aquele que trata da desconsideração da personalidade jurídica, mas ele faz uso de conceitos que são próprios desse instituto. Ele necessariamente tem que falar em abuso de personalidade, em desvio de finalidade, em confusão patrimonial, que são exatamente os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica previstos no Código Civil. O fisco fundamenta o seu pedido no artigo 124.1 do CTN, que trata da solidariedade passiva na obrigação tributária e diz que são solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Embora o fisco tente fundamentar a sua pretensão nesse dispositivo e não em nenhum dispositivo da legislação relativa ao direito privado que trate da desconsideração da personalidade jurídica, me parece muito difícil argumentar que não haveria, que essa situação de redirecionamento não teria nada a ver com a desconsideração da personalidade jurídica. Então, me parece que esse precedente do STJ criou
não só uma perda para o fisco nesse caso concreto, mas criou um ônus argumentativo grande de demonstrar que esse caso não tem nada a ver com desconsideração da personalidade jurídica, então você não pode aplicar o incidente. Eu acho que é difícil essa argumentação, é difícil afastar a necessidade de desconsideração nesse caso. E a gente ainda não sabe como essa controvérsia vai ser solucionada na prática. Esse é só um precedente pontual, que pode ser isolado ou não, pode vir a fundamentar a posição dominante do STJ. Mas me parece que é um argumento com o qual o fisco tem que se preocupar e que talvez seja até o caso de buscar uma solução de lege ferenda. Talvez a edição de uma lei que preveja um rito específico para o redirecionamento da execução fiscal, que atenda às preocupações das duas partes, dos contribuintes e do fisco, que não seja engessado naquela fórmula do Código de Processo Civil, mas que garanta, de alguma forma, o direito de ampla defesa e de contraditório que é demandado pelos contribuintes. Então, essa é uma controvérsia que é muito recente, até porque o Código é muito recente, nós vamos ter que acompanhar a sua evolução. Nós já temos esse precedente que traz uma solução, de certa forma, inovadora, inédita, diferente do que costuma acontecer na prática. E a partir dele, vamos acompanhar como essa controvérsia se desenvolve. E, chegando à parte final já da exposição, eu vou falar rapidamente sobre essa segunda controvérsia, que diz respeito à prescrição no redirecionamento da execução fiscal. E dessa eu vou poder falar de forma um pouco mais rápida, porque o STJ firmou um precedente num recurso repetitivo, que é o recurso especial 1.201.993. Esse recurso começou a ser julgado em 2011, o julgamento só foi concluído em maio desse ano, levou 8 anos para ser julgado. O acórdão de julgamento ainda não foi publicado, o que não é de se estranhar, né? Se levou 8 anos para ser julgado, vai levar pelo menos 1 ano para redigir o acórdão, até porque teve ministros que mudaram de posição no meio do caminho, então, enfim. Mas, apesar de não ter havido a publicação do acórdão, as 3 teses que foram firmadas nesse julgamento já foram divulgadas. Então, isso permite que a gente fale um pouquinho sobre qual foi a solução que o STJ trouxe para essa controvérsia. Em primeiro lugar, expondo rapidamente o que é a controvérsia. Havendo a necessidade de redirecionamento da execução fiscal, como vai se dar a contagem do prazo de prescrição para o redirecionamento para o fisco? Tradicionalmente, o STJ sempre entendeu que a responsabilidade, e eu esqueci de pontuar essa informação, mas essa controvérsia diz respeito especificamente à hipótese do artigo 135.3, da responsabilização do sócio-gerente, que é o caso de redirecionamento que é mais discutido mesmo nos processos judiciais. O STJ sempre entendeu que a responsabilidade do sócio era solidária com a sociedade. Então, todas as regras de solidariedade das obrigações se aplicavam ao caso. Então, o STJ entendia que, uma vez que houvesse a citação da sociedade, que foi indicada sozinha como ré na execução fiscal, ou o despacho ordenatório da citação, essa, por ser uma causa de interrupção da prescrição, afetaria todos os devedores, inclusive o sócio que ainda não tinha sido incluído na relação processual. Então, o prazo de prescrição de 5 anos para o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente seria contado a partir da citação ou do despacho ordenatório da citação relativo à sociedade. Com o passar do tempo, o fisco começou a demonstrar que esse marco inicial que foi eleito pelo STJ, algumas vezes era incompatível com a realidade dos fatos, porque pode acontecer de o fato que dá ensejo à responsabilização do sócio ser posterior à citação, principalmente no caso de dissolução irregular da sociedade. Se a sociedade é regularmente citada, ela ainda existia, e ela apresenta alguma forma de defesa, apresenta uma exceção de pré-executividade que leva anos para ser decidida. Depois que a exceção de pré-executividade é decidida definitivamente, o fisco volta a impulsionar a execução fiscal, tentando localizar bens da sociedade, e aí, nesse momento, ele percebe que, depois de passados esses anos, houve a dissolução irregular. Como é que você pode falar que a prescrição para o redirecionamento aconteceu lá no momento da citação, se o fato que deu ensejo à responsabilização do sócio só aconteceu muitos anos depois? Então, essa incoerência sempre foi apontada pelo fisco, foi levada à apreciação do STJ nesse repetitivo, que levou anos para ser decidido. E a conclusão do STJ, mais uma vez, concilia a posição que o fisco alega e a posição que era vigente antes.
Foram firmadas 3 teses, mas as que nos interessam para fins de discussão do marco inicial do prazo prescricional são basicamente as 2 primeiras, que são essas que estão no slide. O que o STJ decidiu foi que, caso o fato que dá ensejo à causa de responsabilização do terceiro, caso esse fato seja anterior à citação da pessoa jurídica, da sociedade, aplica-se a jurisprudência tradicional. O marco inicial do prazo prescricional vai ser mesmo a interrupção da prescrição pela citação ou pelo despacho citatório. Mas, e aí é o que está na segunda tese, mas quando o fato que dá ensejo à responsabilização do terceiro for posterior à citação, então o marco inicial da prescrição vai ser a data do ato inequívoco que deu ensejo à responsabilização. E aí a gente ainda não conhece o inteiro teor do acórdão, a gente não sabe bem como isso foi posto pelos ministros, mas desde já me parece que a interpretação dessa expressão, data do ato inequívoco que deu ensejo à responsabilização, já vai atrair alguma controvérsia. Porque pode ser um ato que seja de difícil conhecimento pelo fisco, e aí qual vai ser a data? Vai ser a data da ciência do fisco? Vai ser a data em que ele deveria saber? Quando a gente conhecer o inteiro teor do acórdão, vai ser mais fácil falar sobre isso, mas já me parece possível adiantar que mesmo a decisão do repetitivo, já vai introduzir alguma nova controvérsia para essa equação. Mas, basicamente, essa é a decisão que nós temos por hoje. Eu agradeço pela atenção e peço desculpa se eu tiver passado um pouquinho do meu tempo.